tema que tem como título Todos ou Todes, o X da questão, reflexões sobre inclusão e acessibilidade. E a gente convidou um grupo de professores, pesquisadores, audiodescritores, super competente, legal, bacana, para trazer diferentes pontos de vista sobre esse tema. Eu vou começar, então, fazendo a minha autodescrição. Eu sou, então, me chamo Milena, eu sou uma mulher cisgênero, branca, tenho cabelos ondulados, castanhos escuros, na altura do ombro, olhos pequenos, nariz reto, lábios finos, e gostaria de passar, então, para a Dani, que é organizadora também e proponente desse tema, para se fazer, então, a autodescrição. E depois a gente segue para apresentar os nossos debatedores, nossos convidados super especiais. Então, bom dia a todos, todas, todes, todes. Eu só estou provocando. Eu sou Daniela, sou mulher, cisgênero, branca, tenho a pele clara, os olhos um pouquinho maiores do que os da Milena, mas não sei se eu posso dizer que eles são médios. O meu nariz parece uma bundinha ao contrário. Gente, com todo respeito, eu tô brincando com vocês, mas é o formato que os meus filhos dizem que meu nariz tem e que os meus amigos cegos, quando me reconhecem pelo rosto, eles fazem esse movimento aqui no nariz e brincam comigo. Eu tenho cabelo castanho escuro, na altura dos ombros, eles são lisos, estou usando um óculos redondo com uma armação de acrílico. E eu uso o pronome ela. E devolvo a palavra para a Milena. Eu também uso o pronome ela, me esqueci de colocar, que esse é meu pronome. Muito bem. Só estou localizando aqui. Gostaria agora, então, de fazer uma breve apresentação dos nossos debatedores, dos nossos convidados, e convidá-los após a apresentação, fazer uma breve autodescrição. Vou começar com o professor Francisco Alves, então, é professor da UFRR, lotado no curso de Artes Visuais, atua nas disciplinas de História da Arte 1 e 2, Crítica em Artes Visuais, mestre e doutor em Literatura pela UNB, especialista em Direção Teatral pela Faculdade do Sina de Moraes. O professor é de Roraima, mas aqui a gente costuma dizer Roraima. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite. Francisco, deixo contigo a tua autodescrição. Então, minha gente, por essa visualidade, né, que já perceberam, por essa visualidade, o que a câmera está apresentando aqui, essa realidade, homem, cis, negro, né, cabelo crespo. Aliás, esse cabelo me dá um trabalho diante dessa sociedade, né, que está sempre pedindo que eu explique ele, ou que eu dome ele, né, e é um cabelo indomável, olhos grandes, né, lábios grandes, né, ou como dizem por aí alguns, lábios de porco gordo, né, enfim, estatura mediana, olhos arregalados, né, enfim, como homem da performance também. Esse sou eu, estou aí, né, me vejo como ele. E é isso, para a gente começar. Obrigada, Francisco. Deixa eu só seguir aqui. Agora eu gostaria de convidar o Felipe. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação do Felipe e no que ele atua. O Felipe, então, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Educação pela URGS também, realiza pesquisas com ênfase nos campos dos estudos culturais, didática, acessibilidade, narrativas de pessoas cegas ou com baixa visão, audiodescrição e estudos sobre deficiência. Tem trabalhado intensamente como consultor de audiodescrição para diferentes produtos culturais, desde livros infantis, videoclipes, filmes, séries. O currículo maravilhoso do Felipe, com o qual eu tenho a honra de trabalhar, com um parceiro maravilhoso de trabalho para os nossos livros infantis, né, Felipe? E que a gente tem trabalhado junto e aí com outros projetos. Eu como roteirista de audiodescrição, Felipe como consultor. Vou deixar então, Felipe, que tu faça a tua autodescrição agora. Obrigada.
Então, bom dia. Eu confesso que muitas vezes eu me perco nessas ordens de apresentação. Bom, me identifico como ele. Eu sou um homem cis, branco, de pele escura, e eu tenho cabelo preto, olhos pretos, o rosto redondo. Estou usando uma camisa preta e atrás de mim um sofá vermelho com preto e uma parede branca. E lá ao fundo, bem à minha esquerda, um pequeno quadrinho do Sgt. Pepper's, o disco dos Beatles. Então, creio que seja mais ou menos isso. Eu não sei exatamente como fazer todas essas denominações que a gente usa e tal, mas basicamente é isso. Ótimo, Felipe, muito obrigada. Eu também não sei fazer todas as denominações, vamos aprendendo, ou usando ou deixando de usar, enfim, mas tá ótimo. Enfim, a gente tem a Lu, mas eu não sei se ela consegue entrar nesse momento só para fazer Oi, Mi, eu acho que a gente podia colocar os nossos outros dois convidados, né? Eles podem entrar a qualquer momento, tá. E aí a gente dá sequência, só para que eles entendam qual foi a configuração da roda de conversas que a gente fez, né? Perfeito, tá ótimo. Então, a gente tem outro convidado, que é... deixa eu localizar, Jesus. O professor Alfredo Veiga Neto, que é doutor em educação, professor titular do Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e Pós-Modernidade. A Luciane Molina Barbosa é mestre em Educação, especialista em atendimento educacional especializado em tecnologias, formação de professores e sociedade. É pedagoga e professora brailista da Educação Especial Inclusiva, tem experiência na formação de professores da Educação Básica e do Ensino Superior. É consultora em audiodescrição e já atuou com políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. É isso por enquanto. E agora a gente passa a palavra, então, Francisco ou Felipe, quem gostaria de começar a provocar a nossa roda de conversas para um diálogo com o grupo que está aqui presente conosco. Acho que a gente pode seguir a ordem da distância, né? Afinal de contas, adoro, Felipe. Tá bom. Roraima está mais longe. Perfeito, Chico. Infelizmente está mais longe, inclusive. É verdade. Desculpe a intimidade com o Felipe e com o Chico, mas a gente já conhece as pessoas. Então, Chico, a palavra é tua. Tá certo. Vamos lá para algumas questões aqui, né? Oi, gente, bom dia. Aqui é 7h47, aí deve ser um outro horário, né? Tanto é que quando a Dani mandou uma mensagem, eu estava com a escova na boca, escovando os dentes, para ler o poema diário, porque eu sou um professor de literatura e eu leio poesia todo dia. Né? Na minha vida, a poesia faz parte assim, do meu cotidiano. Quero agradecer o chamamento, né, para essa roda, que é uma roda virtual, mas acredito que seja uma roda dialógica, né? E aí eu estudei um pouco de Bakhtin no doutorado e eu não entendia nada de Bakhtin na graduação, né? Parece que Bakhtin é apresentado de uma maneira muito nebulosa para a gente na graduação, e só depois na pós é que eu pude pensar um pouco essa questão do dialogismo, né? Dialogismo, alteridade, todo mundo fala disso, mas tem a impressão que pouca gente entende, né? Na minha cabeça. Então, assim, eu quero agradecer por esse chamamento para falar sobre essa disputa de narrativa, né, gente? Que eu estou vendo aqui é uma disputa de narrativa, uma disputa de terminologias, né? Terminologias essas que tendem a querer dizer que estamos fazendo uma política de linguagem, uma política linguística ou um reposicionamento desses paradigmas a fim de que eles possam colocar todos no mesmo rizoma, né? E aí eu trago Deleuze aqui para nossa discussão, porque eu estou lendo Deleuze, eu estou apaixonado por Deleuze, né? O Guattari, essa coisa do rizoma, o conhecimento, né, e tal.
E aí, para iniciar, né, e aí eu coloco como proposição para vocês, e dando o meu posicionamento, porque nós vivemos uma sociedade que é preciso colocar o seu posicionamento. Tá lá já no Manifesto Comunista, minha gente. A vida é partido, né? A vida é partido. Eu tenho um problema com essas pessoas que estão sempre... eu não sei, eu acho que a gente tem que achar um entrelugar. O entrelugar ele é importante para a gente discutir. O não lugar é importante para a gente discutir. Só que, de início, eu já digo que essas definições, todes, enfim, tode, é complexo, é problemático. É problemático. Por quê? Primeiro, eu tenho uma concepção dialética da história, né? A minha concepção enquanto professor de literatura, enquanto homem preto que já sofreu racismo pra caralho nesse país. É tão louco essa questão do signo e da imagem, né? Como isso perpassa a linguagem. Se eu não uso crachá na minha universidade, eu não sou bem atendido em alguns espaços. Se eu estou com o meu crachá, que diz que eu sou professor, doutor, eu sou atendido. Então, nós vivemos um mundo de visualidade. Como professor de História da Arte, isso está muito presente, né, na minha prática, análise, enfim, de vida. Então, para iniciar a nossa discussão aqui, nós vivemos um tempo de disputas de narrativas. Mas aí eu pergunto, isso já está posto, vocês sabem, né, como pesquisadores também, né, sobre isso. Até que ponto essa disputa de narrativas que a gente está colocando aqui privilegia, chancela, legitima esses grupos que foram historicamente silenciados na nossa sociedade, que são historicamente silenciados na nossa sociedade? Vou trazer aqui a definição do Foucault. Eu amo a ordem do discurso. As pessoas meio que torcem o nariz para esse texto, mas eu gosto muito quando ele vai falar lá na página 8, mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente, onde afinal está o perigo? Pergunta a você, Daniele, Milena, Fernanda, Eduarda, Luísa, Arlene, Carla, Felipe, onde é que está o perigo nessa arqueologia que está se impondo aí, né? Nessa arqueologia de usos e desusos, né? Do que a gente pode usar, pode não usar, o que a gente vai estar ferindo o outro, a gente vai estar, de fato, legitimando a voz do outro. Eu vejo lugar de fala para todo lado, minha gente, na vida normal, né? O meu lugar de fala, o seu lugar de fala. Será que a gente tem a concepção freiriana disso? Será que a gente tem uma real concepção do que é, da importância desse termo, dessa... Né, é quase um axioma, né, se a gente for pensar. Gente, pergunto a vocês desse diálogo. Então, assim, para mim, as definições são problemáticas, porque uma coisa é uma política de linguagem, uma coisa é uma conjuração de ideias, que sejam ideias intelectuais, que depois vão ser implementadas com um plano mais empírico, né? Outra coisa é a mudança de uma mentalidade. O uso de todes vai fazer com que um gay não sofra um espancamento no meio da Avenida Paulista? Ou uma mulher lésbica, né, sofra alguma violência? Ou um homem trans sofra alguma violência? Ou alguém que tenha baixa visão sofra violência? Qual é a efetividade, pergunto a vocês e a mim também, qual é a efetividade dessas, que é como se fossem placas tectônicas, né? Placas tectônicas, vamos trazer a imagem da geografia para cá, né? Que forçam e que causam terremotos, né? Quando as placas se encontram, existem terremotos. Eu acho que é isso, né? É que está acontecendo também. E aí, queridos, né? Olha aí, o queridos. Eu tô me policiando também, né? É engraçado que na minha turma, esse semestre eu tô com 2 turmas. Eu sempre começo, boa noite a todos, boa noite, queridos, tudo bem? É estranho quando pensa na sonoridade, mas aí a gente está constantemente num senso de politização dessa linguagem, para dizer assim, eu sou um homem preto, né? Eu estou na periferia do Brasil. Roraima é periferizada.
né? Eu estou aqui no estado que está colado com a Venezuela, com a República Cooperativista da Guiana. Então, eu fico me impondo isso. Eu não sei se vocês também fazem esse exercício, Arlene, de se impor essa coisa do tipo, ai, meu Deus, eu sou educadora, eu preciso me adequar a isso, né? Porque essa é a terceira onda, é a quarta, é a quinta onda. Que onda é essa? Isso é uma onda ou uma permanência? É mar permanente para nós, né? Então, é complicado, gente. É complicado. Porque a gente não está falando... A gente não está aqui, e eu não estou, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Descredibilizando as lutas, né? Porque se eu falo isso no outro cenário, num grupo de mulheres feministas negras, elas vão me execrar. Elas vão chamar o macho, o falo, não sei o quê, todo o debate, elas vão me execrar. Se eu falar isso numa roda de amigos gays, militantes, eles vão me execrar, né? Porque essa construção, né, da mensagem referente dentro desses grupos está tão matizada, né, por esse senso de liberdade, que na visão dos grupos e desses grupos e dessas políticas, né, de linguagem, que acho que a gente pode chamar de políticas ou tentativa de políticas de linguagem, faz com que o termo seja dirimido, né? Todos foi dirimido, disperso, né? Tem uma outra palavra que eu estou tentando lembrar aqui, que é quando explode tudo, meio dadaísta, né? Acaba tudo, o movimento dadaísta vai para o zero, e do zero a gente desconstrói as palavras, né? Desconstrói aquilo que nos irmana coletivamente. Porque eu poderia falar boa noite a todos. Eu estaria errado se eu fizesse bom dia a todos? Fico me perguntando, que é uma coisa que eu estava pensando, né, quando a Dani me convidou, e aí eu quero já fazer meu registro de agradecimento, que antes, nos eventos, né, que agradecemos os senhores, aí depois na universidade, senhores e senhoras, né, os homens e as mulheres, né, porque antes, o homem, o homem, quando fala homem, você já está inserindo a mulher dentro disso. Será que o problema já não estava aí, Dani? A gente não meio que se alertou para esse pensamento sobre as palavras e as coisas, para trazer Foucault de novo para cá, essas significações, para essas... Pode falar. Eu vou te provocar, porque sabe que nós falamos do meio do mesmo lugar, Foucault e Bakhtin, Deleuze, né? A gente está em mil platôs. O negócio está aí, mas quando eu e a Mi organizamos as pessoas que a gente queria trazer para o diálogo, justamente para que você pudesse falar como homem negro, cis, professor, que está na periferia, mas que é pesquisador da área, né? Mas que também você pudesse trazer a sua opinião sem que a gente tivesse qualquer tipo de juízo de valor. Até porque a nossa ideia aqui é que o grupo possa constituir o seu direcionamento para as suas ações pessoais. Então, a gente não combinou isso, né, Chico? Eles precisam saber. E você foi bem nesse caminho. E eu acho que essas questões que você traz desde o início, assim, a disputa de narrativa, de terminologia e tal, eu fiquei pensando uma coisa, né? Se a gente for pensar o uso dessas expressões neutras, ou ditas neutras, porque não são neutras, porque elas vão dar conta de alguém, então elas já não são neutras por origem, por gênese, mas isso não está sendo discutido. E esse neutro, que cabe a algumas pessoas, não cabe a outras, né, porque o feminino binário não se reconhece no es, no todes, não se reconhece no i, do todes, e etc. Mas quando a gente ainda leva essa discussão, né, Francisco, para, por exemplo, a alfabetização, como que eu vou trabalhar na escola ou nos jovens que estão saindo se isso não faz parte ainda, né? Talvez venha a fazer parte no futuro do imaginário do grande povo, do senso comum. Como tu disse, um nicho muito específico valoriza, defende e é legítimo esse posicionamento. Mas outro nicho, um grande super nicho, que é o do politicamente correto, está tomando isso emprestado sem saber o que está fazendo. Então, até nós mesmos aqui no grupo já usamos todos com X ou todos com @
sem nos dar conta que nós estávamos pecando pela exclusão das pessoas com deficiência visual, por exemplo, nesse debate, né? Então, é bem importante essa colocação que tu disse, seria execrado. Eu não sei, o Alfredo não está me respondendo. Para quem não sabe, o Alfredo está com algumas questões de saúde que podem ter implicado em ele não estar aqui, mas ele me mandou um postzinho só quando eu fiz o convite para ele, que foi mais ou menos o que o Chico fez, deve ter sido o que o Felipe respondeu para mim. Ele falou assim: agradeço o teu convite e desafio para entrar em terreno minado e pantanoso. E é, de certa forma, tentar fugir do lugar comum politicamente correto, né, Francisco? Eu acho que é isso que você está trazendo para a gente, né? Politicamente correto é muito mais uma virada epistemológica do que simplesmente a adoção de um termo. Sim, aí eu fico me perguntando, viu, Dani, Milena, Carla, os livros didáticos, né, em linhas gerais, que é o instrumento, né, que a gente que está lá, que está na vida diária do professor, vai ocorrer a incorporação desses signos, dessas forças de linguagem, né? Vai ocorrer isso dentro do ensino, do livro didático, para que a gente possa ali formatar o sujeito, né? Olha, queridos, não é mais todos, tá? Existem agora as variações para o grupo, né, que tem que incorporar o grupo X, o grupo Y, o grupo L, o grupo T, o grupo K. Como é que fica essa questão do livro didático? Porque vamos ficar nós aqui na academia, porque isso é um espaço acadêmico, né? Nós somos privilegiados. Mas e o povo lá da periferia, onde eu faço oficina de teatro? Se eu chego lá, vamos lá, todos fazer uma roda para a gente cantar toque para toque e fazer um exercício cênico, eles vão olhar para mim, todos? Tá doido? Professor é assim que fala, não. Porque não vai ser uma luta nossa que vai estar evocando isso, uma luta de quem está no sistema, e a resposta de quem está no sistema é, não, isso está errado, professor. Está falando errado. Porque a pessoa não tem o nível de lei, não está incorporado nesses espaços de discussão, de diálogo. Estou falando da gente comum, da gente da vida real, do aluno que pega ônibus, que vai a pé para a escola. Né? Gente, os meus alunos da universidade, estranho. Eu tenho muito aluno evangélico, né? Assim, nada contra, assim, eu fui seminarista, obviamente, eu queria ser padre, fiquei 5 anos no seminário, queria trabalhar com as aldeias indígenas e tal, as coisas todas, mas aí pulei fora depois, fui fazer letras, e eu tenho muito aluno evangélico, e eles se incomodam com o termo. Os alunos me mandam mensagem, as alunas, né? Professor, todes, não existe todes. Existe todos e todas, né? Ainda por essa lógica do masculino, do feminino. Então, como é que eu respondo esse aluno? Aí eu fico, não, mas você precisa entender que a pós-modernidade, esse momento de instabilidade total dos conceitos, né? Se a gente pegar Perry Anderson, esses caras todos, né? Até, enfim. E aí esses conceitos já caíram por terra, essas construções. Aí tu cita uma Simone de Beauvoir ali para dar uma endossada ali na tua fala, não, segundo sexo e tal, a gente precisa... Para ver se o aluno... Só que isso não convence o aluno, Dani. Não convence. Porque a gente está falando também de uma coisa, campo e hábitos aqui. Bem Bourdieu aqui, bem senhorzinho Bourdieu, né? Está falando disso, no final das contas, também. Não é? Então, eu não tenho como... forçar o aluno, eu não posso forçar o meu aluno a se adequar a essa nova esse novo mapeamento, né? Que eu acho que é um mapeamento também, uma cartografia. Uma cartografia de como se comunicar com esse outro. Porque nesse espaço que é a alteridade, né, de X e Y, eu preciso percorrer uma série de signos que me são desconhecidos e que eu não vou saber usar esses signos. Eu não vou saber usar. Gente, eu tenho um problema já com as siglas LGBTQI+, para falar para vocês. Eu tenho problema, né? E eu confesso que eu tenho um problema para eu poder me comunicar. Aí uma amiga minha falou assim, não, mas eu sou
como é que é? É assexual, né? Aí eu, tá, beleza, assexual. Aí, então a gente vai aprendendo também. Fala, Dani. Eu fico rindo, mas agora é LGBTQIA+. É! Já vai adicionando, né? Daqui a pouco vai ter NC, não cis, né? Vai entrar tudo isso nessa muvuca. E eu fiquei pensando sobre essa questão que tu traz do uso, né? E aí a gente sugeriu para o grupo assistir um vídeo da Rita e um vídeo de um professor que também vai discutir a linguagem neutra. E se vocês prestarem bem atenção, só quando eles vão falar de todes, todes, ou todes, ou quando eles vão falar de alunos, alunas, eles conseguem fazer essa flexão. Porque, no geral, no discurso, principalmente da Rita, que me chamou a atenção, ela segue usando o português tradicional, os, as, pá. E aí, uma palavra que ambos os dois grupos usam e que me provoca a pensar, eles propõem, por exemplo, substituir alunos, alunas por estudantes. Mas estudantes continua vindo antes os estudantes. Né? Os estudantes, as estudantes, tá? Tu pode até fazer essa flexibilização. Mas não é uma palavra nova, uma palavra ajustada que tem um outro significado. Então, tipo, substitui. Então, para não criar problema, usa estudantes. Usa humanos, né? Usa humanidade. Então, eu fiquei pensando o quanto os próprios argumentos que são uma tentativa de validar esse lugar, né, Chico, eles podem ficar vulneráveis no discurso que eu faço sobre eles mesmos, né? Então, eu achei essa fragilidade, essa teia que vai se colocando aí, já estou em Deleuze e estou na dobra aqui, né? Esse lugar que não se sustenta porque ele não precisa existir, como tu disse, ele não precisa existir concretamente, mas ele não deixa de ter uma validade de uma luta histórica. Que é de um grupo pequeno? Sim, mas nem por isso é menos legítima. Então, a gente fica nessa contradição, né, de como não desprezar o que está sendo colocado como luta, mas tentar elencar argumentos válidos para que a gente não crie um grande problema na escrita. Gente, um dos textos que eu vou depois sugerir também é tanto ex, que eu me perdi. Eu já não sabia mais o que estava... Porque a pessoa tentou fazer tudo o que era feminino ou masculino se tornar ex, né? E aí eu não consegui entender o texto. Então, é um pouco da lógica das coisas que não faz sentido quando a gente não tem uma formação nessa direção, né? Só vou colocar aqui, a Quero escreveu no chat para a gente, na lógica da língua portuguesa, o que define o gênero nem sempre é o substantivo em si, mas o artigo que acompanha, que foi o que tu trouxeste, né? E na escola também, ouvindo o Francisco falar, né, eu tenho filho de 13 anos, e essa questão do uso do neutro, e volta e meia ele traz para a conversa, né? Ele não consegue, não é fácil de compreender para ele, né? E ele disse outro dia, mãe, no vestibular as pessoas escreveram com todes, com todos, e deram errada, e elas estavam muito furiosas porque deram errado na prova, ele disse, né? E aí veio a discussão, enfim, se você pensar na gramática da língua, ela é uma representação do grupo, mas não está na gramática da língua aceita. Então, se não está nas regras, está errado, não é considerado numa redação, né, do Enem. Então, é difícil levar para a sala de aula, levar para o livro didático, é complexo para a criança compreender, né? Para a criança um pouquinho maior, como o meu filho. Então, sempre volta essa discussão aqui em casa, né? Sempre volta. Que ele fala dos militantes, tem coisas que ele está aprendendo a compreender, né? Mas os militantes, mãe, os militantes ficaram muito bravos porque não aceitaram o todos na redação do Enem, né? Então, é um pouco disso. Ele tem 13 anos? Sim, ele tem 13. Nossa, e já faz essa diferenciação de alteridade tão ferrada. Os militantes, né? Os militantes falaram isso, né? Olha que coisa, que interessante isso. Gente, me preocupa essa coisa do monopólio do discurso.
né? Eu fiquei pensando nisso e eu até abri aqui o Mulheres, os Rapazes, né? Que é uma parte, né, da história da sexualidade. E eu estava do Foucault e estava pensando sobre esse monopólio do discurso, né? Porque se não está nas regras do jogo, como é que a gente vai fazer? E aí, é claro, eu apoio a igualdade. Eu sou um homem que vivo nas minhas lutas também, nos meus corres, no sentido de eu tenho que estar sempre falando que enfim, que o homem negro precisa ter liberdade, parem de reificar o nosso corpo como uma máquina de sexo, que a gente é mais que isso, né? Ou que a gente tem uma narrativa, uma cosmologia, uma africanidade, porque isso está no gene da formação desse lugar, que chamamos de Brasil. Gente, mas cansa às vezes. Aí eu fico pensando, tipo, caralho, eu queria só viver, no sentido de não militar. Eu não quero estar na minha vida em sala de aula, olha, agora a regra é todes. Não quero ver ninguém falando, né, usando o binarismo aqui, eu quero uma coisa ampla. Né? Eu não vou estar também criando um tipo de monopólio do discurso, forçando os alunos a entrarem nessa lógica. Do ponto que eu quero deixar uma coisa clara aqui, tá, queridos? Agora acertei, de primeira. Essa fala da Dani foi muito boa, né? Para análise, isso dá um artigo, viu, Dani? Analisar a fala desses palestrantes que estavam falando desse assunto, mas só colocaram a praxis, né? Em determinado ponto. Ou seja, até chegar na população que diz respeito, vamos usar o que é socialmente aceito, né? Dá um puta artigo isso aí. Enfim. E aí eu fico pensando como é que essa disputa de narrativas pode equalizar todos no mesmo rizoma? A gente está falando de equalização aqui, dessas vozes. Equalização das vozes. Um grupo sempre vai ficar de fora? Porque o nosso repertório mental vai precisar se reorganizar, não é, Milena? A gente vai precisar reorganizar, como a gente tem se reorganizado o nosso repertório mental. Porque no campo da linguagem, não, ele foi racista. Ele foi xenófobo, ele excluiu, ele tirou a pessoa, entende? Eu estou falando isso no campo da linguagem, a linguagem é perigosa, ela é sinuosa, né? Uma coisa é eu estar no shopping e o guarda me seguir lá em Brasília. Quando eu ia para o shopping em Guatemi, o guarda me seguia, porque eu ia de sandália havaiana, na livraria Cultura, comprar um livro. Então, na visualidade fica muito presente, que ali é um esquema de racismo estrutural ferrado. E como é que essas coisas vão ser vistas e revistas no campo de uma neutralidade? Se a vida não é neutra. A vida não é neutra. E aqui eu estou falando das minhas experiências, tá, gente? A Luísa Godoy pode ter uma experiência completamente diferente da minha, no que diz respeito mulher, né, desse lugar do feminino, né, dessa apreensão, dessa reorganização a partir do que nos é proposto. E aí eu pergunto a vocês, né, para a gente ir discutindo esses termos, de fato, essa questão da neutralidade, ela suscita uma democracia, no sentido de que as pessoas vão ter autonomia em existir a partir da sua singularidade? Ou ela pode dirimir a luta, que é pegando um pouco o que a Dani já havia comentado anteriormente. Ela vai dirimir a luta desses grupos, que vão se particularizar tanto. E é doido que a gente vive num mundo de particularidades mesmo, né? Eu sou professor, formado em letras, mestrado em letras, doutorado em letras, então eu fui me particularizando. Para dizer assim, eu atuo nisso, nisso, nisso. Eu falo desse lugar. Ó, Dani, pedagoga, doutora em educação, mestrado, entende? Então, essa particularização que vai deixar a gente em caixotinhos, né? Será que ela deixa? Estou perguntando também, gente, porque eu não tenho uma resposta final para isso. Né? Será que nessa luta de uma politização da linguagem, né, dos termos, dos gêneros, essa dispersão do gênero, né? É interessante quando a gente vai lá no Hall, no Stuart Hall, lá no A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que ele faz aquela definiçãozinha, né? O sujeito moderno, e aí, como é? Sujeito da Renascença, sujeito moderno, sujeito contemporâneo, né? Ele vai falar dessa fragmentação da identidade. Mas nem o Hall dá conta, mano! Nem o Stuart Hall dá conta. Essas teorias de identidade, Homi Bhabha,
né, as teorias decoloniais não estão dando conta, porque há uma particularização tão grande da luta desses grupos, né? Por exemplo, as mulheres negras não querem nem... Algumas, tá? Olha, já ia falando uma merda aqui. Algumas não querem nem saber do feminismo branco, porque elas acham o feminismo branco distante da luta da mulher negra, feminina, entende? Então, você percebe esse movimento que não é mais um movimento do macro para o micro, né? Macrocosmo para o microcosmo. Não, parece que é uma coisa mais profunda, né? Dentro dessa lógica, dessa transferência, né? Do macro para o micro. A Querubina levantou a mão. Ela gostaria de falar. Quero, por favor, fica à vontade. Só um instantinho. Bom dia. Bom dia. Só para me apresentar, sou Querubina, uma mulher, pele branca, olhos pequenos, castanhos, boca, nariz pequenos e estou com cabelo no formato de um coque. Assim, meu grande questionamento quando eu vejo essas escritas, né, de textos em que tenta fazer dar conta de um mundo inteiro e muitas vezes só causa confusão, dentro do ambiente educacional, no trabalho, né, no momento eu estou ausente do trabalho por conta de licença maternidade, mas como eu trabalho muito com a questão das adaptações curriculares, eu me questiono assim, como que a gente faz para esses alunos que necessitam, né, das adaptações, quando a gente vê diante dessa tentativa de dar conta de um mundo inteiro e que a gente não dá conta disso, porque às vezes nem nós conseguimos compreender os textos que se apresentam. E em casa, eu estou um pouco que vivenciando algumas questões, porque a minha filha tem deficiência intelectual, e se me vem um texto desse tipo, eu preciso traduzi-lo para uma linguagem formal de língua portuguesa, porque ela não consegue compreender. Então, porque mesmo ela sendo adolescente, né, com todas as questões que ela teve na vida dela antes do processo de adoção, ela foi adotada há menos de 2 anos, então a gente está num processo de alfabetização de uma menina de quase 18 anos. Então, assim, eu não consigo, se um professor me propõe, porque essa semana eu recebi um material, né, da escola, e assim, dentro de uma perspectiva de um aluno que já compreende tudo. Só que no caso dela eu preciso retomar, e aí eu fico fazendo as adaptações curriculares da minha filha em casa, né? Então, às vezes eu fico questionando assim, a gente tá tão preocupada de realmente incluir tanto, mas às vezes a gente acaba excluindo. E eu sei que a preocupação das meninas foi muito nessa questão da deficiência visual, por conta dos leitores de tela, né, e tudo, mas aí eu trago também, na deficiência intelectual, a gente tem também isso muito, acaba tendo uma dificuldade muito grande do processo de compreensão, dependendo do nível de deficiência da pessoa em relação à leitura. Isso. Nossa, eu acho que você é guerreira, viu, Querubina? Quero, muito obrigada pela tua contribuição. Realmente vai muito além, né? Muito além de só tentar colocar no texto, mas também de poder esse texto ser compreendido por pessoas com diferentes deficiências, pessoas com diferentes apropriações ou leitura, enfim, conhecimento de mundo. Então, vai muito além, é muito mais profundo do que apenas tentar colocar dentro do texto e tentar abarcar alguém, mas daqui a pouco excluir outros tantos, né? E, enfim, nesse momento eu queria agradecer o Francisco pela fala e gostaria de chamar o Felipe para falar um pouquinho sobre o ponto de vista dele, como usuário de leitor de tela, como audiodescritor, pessoa com deficiência visual, e depois a gente retorna para o grupo para seguir o debate. Muito obrigada, Francisco, por enquanto. Felipe, te deixo com a palavra, então. Desculpa, vou ter que fazer um atravessamento, Felipe. Sim. Porque como a Lu está numa outra reunião, a Luciane, e ela ergueu a mão, ela consegue fazer uma inserção agora. Você se incomoda da gente passar um pouquinho a palavra para a Lu e depois para você? Eu peço desculpas e licença. É só por causa, a gente tem que aproveitar o Dani, pode deixar o Felipe. Eu estou liberada. Obrigada. Então tá. Então, Felipe, vai você, depois vai a Lu. Perfeito. Obrigada, Lu.
Bom, então, eu agradeço novamente pelo convite. Desde 2009, quando eu ingressei na pós-graduação, eu venho comentando que existe a necessidade de a gente fazer intersecções entre as minorias. Tanto é que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado falando sobre deficiência visual com uma orientadora que trabalhava com educação de surdos. Então, eu também acho necessário esses atravessamentos e que a gente tenha uma agenda em comum. E talvez a linguagem seja uma delas. Por outro lado, se não é para causar, eu nem venho. Então eu sei que algumas coisas talvez não sejam tanto de acordo com o que algumas pessoas possam concordar. Eu falo de uma perspectiva que se pode dizer culturalista, na medida em que eu trabalho muito com estudos culturais, sobretudo Stuart Hall, que trabalha com questões de identidade e representação, fugindo um pouco dos estudos culturais em si, trabalhando com Bauman, trabalho com estudos sobre deficiência, que aí é uma linha, uma teoria, uma corrente de pensamento que fala sobre a deficiência numa outra perspectiva, que não vinculada à doença, que não vinculada ao corpo, ainda que bastante inserida na questão da teoria crítica, da teoria dialética, e, por exemplo, autores como Leonard Davis, que trabalham a educação relacionada com os estudos sobre deficiência, mas eu, particularmente, não vou tão além dentro da perspectiva crítica. Leio bastante coisas e tal, mas não me coloco dentro desta linha, dentro dessa esteira de pensamento. Então eu já digo o lugar de onde eu estou. Muitas vezes essa questão da linguagem ela é bastante interessante, porque se começou a fazer muito isso e a gente começou a ter um pouco de dificuldade de entender muitos textos. E aí, muitas vezes, a gente precisa pensar ou a gente privilegia a luta interna de um grupo que quer reivindicar os seus direitos e as suas possibilidades de ser nomeada como deseja, ou nós queremos ser entendidos pelos outros. E em que momento nós estamos? Se eu trago um texto repleto de nomenclaturas, que eu não estou desfazendo de nenhuma delas, mas repleto de pronomes, de siglas como LGBTQIAP+, ou essa talvez ainda seja mais comum, mas o uso dos pronomes e dos sujeitos, para alguém que está usando um leitor de tela e para alguém que tem baixa visão, ou que, enfim, que está ouvindo aquele texto, vai haver uma dificuldade de entendimento. Se bem que mesmo para quem enxerga vai ter essa dificuldade de entendimento. E é isso que eu me questiono. Tanto também me questiono quando nós falamos sobre questões relacionadas à deficiência. Eu quero firmar a minha posição identitária ou eu quero apresentá-la para o outro? Em que ponto eu estou dentro da discussão? Porque tem questões que só é entre as pessoas com deficiência que a gente vai discutir determinadas situações. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com baixa visão e com uma pessoa com baixa visão por conta de uma catarata congênita, que enxerga de um olho e não enxerga de outro. Mas existem pessoas que enxergam dos dois, enxergam a mesma coisa que eu, que advém de outras enfermidades e que causa outras baixas visões. E a baixa visão é uma coisa muito plural. Mas eu também sou um homem branco que não vive em condição de vulnerabilidade,
Então, de que posição eu posso falar? E à medida em que a gente vai fazendo essas pulverizações identitárias, é mais ou menos como a gente ficar dividindo algo ao meio. A gente nunca vai terminar. Porque sempre vai ter a metade da metade da metade da metade da metade, e a gente vai ao infinito, porque os números são infinitos. Então a gente dividindo uma coisa pela metade nunca vai acabar. O que não significa que não precise dividi-la. Então a questão aqui é muito mais de como a gente se reconhece numa posição e de como a gente, se reconhecendo nessa posição, pretende comunicar-se com o outro, ver o que nós temos em comum e o que nós temos de divergente. Isso da linguagem é muito caro para a gente, primeiro porque, como eu disse, muitos softwares, leitores de tela, têm uma extrema dificuldade em entender ou em passar essa escrita de uma maneira adequada, e isso atravanca, atrapalha a leitura, inclusive de pessoas que vivem na condição de binarismo, de homossexualidade, de bissexualidade, dentro da deficiência. E esse é uma outra questão que também precisa ser mencionada, é que muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas com deficiência são a minoria da minoria da minoria da minoria. Nós somos a periferia das minorias. Raramente, em alguma questão relacionada a minorias ou a diversidade, nós somos citados. E eu, desde já, agradeço pelo espaço também por conta disso. Então, muitas vezes nessas discussões de gênero, sexualidade, nós ficamos de fora. Talvez porque as pessoas achem que pessoa com deficiência não tem gênero, não tem sexualidade, ou se tem, é aquela tradicional. E ela não tem a condição de entrar neste debate. E aí eu vou citar também um exemplo que vi esses tempos relacionado ao feminismo. Uma camiseta de Frida Kahlo andando de bicicleta. É o apagamento da deficiência da Frida Kahlo. Inegavelmente. Frida Kahlo jamais andou e jamais andaria de bicicleta. Jamais poderia ter andado de bicicleta. Quando se fala em Frida Kahlo, quantas vezes se fala que Frida Kahlo foi uma mulher com deficiência, reconheceu-se como uma mulher com deficiência? Uma mulher com deficiência e bissexual. Então, até que ponto nós privilegiamos um aspecto para que outros fiquem de fora? Ou, pelo menos, não para que outros fiquem de fora deliberadamente, mas para que fiquem de fora para que eu ressalte algum. Mas no momento em que eu faço isso, eu preciso ter um cuidado de não apagar o outro. E aí nós temos muita dificuldade, por exemplo, de inserir outros tipos de representações sobre pessoas com deficiência visual. Por exemplo, agora, há pouco tempo, é que as mulheres com deficiência foram ter um comitê para elas. E agora já se discute, quais mulheres com deficiência? As mulheres com deficiência negras? As mulheres com deficiência lésbicas? As mulheres com deficiência pobres e em condição de vulnerabilidade? Quais mulheres com deficiência? E aí nós já vamos abrindo um leque absurdo de possibilidades. E que eu acho que nem sempre o uso dessa linguagem vai dar conta. Eu diria que quase nunca, porque quanto mais a gente for abrindo, mais elas vão mudando. E mais a gente vai tendo que correr atrás, digamos assim. O que não significa que aqui neste espaço
na academia, nós não possamos fazer esse tipo de debate. Nós devemos, é aqui que nós devemos fazer também. Agora, eu só acho que numa escola em que o aluno mal tem ventilador em sala de aula, e que ele mal sabe com que gênero que ele se identifica, que deficiência que ele tem, que tratar questões de pronomes e de linguagens é uma questão muito adiante do que aquilo que deve ser tratado. Não que a gente tenha uma hierarquia, mas existem momentos e espaços em que tudo precisa ser tratado. E eu vejo um esgarçamento discursivo e que em algum momento vai provocar uma, não sei se uma ruptura, mas uma fissura com certeza vai. Se é que já não está fazendo isso. E eu digo entre as minorias. E entre o que nós queremos que as pessoas conheçam e entre o que elas de fato têm possibilidade de fazer. Como é que eu posso pedir para uma pessoa com deficiência que precisa, uma pessoa cega que precisa vender bilhete de loteria numa esquina no centro da cidade, como é que eu posso pedir para ela que ela faça ativismo? Como é que eu posso pedir para ela que ela use um pronome neutro ao vender um bilhete de loteria? Então nós temos muitas questões que atravessam isso, que eu acho que precisam ser discutidas também. Muitas vezes eu não utilizo os pronomes neutros intencionalmente, outras eu não utilizo porque realmente eu desconheço todos. E eu fico com medo de errar algum, então eu prefiro não usar do que errar. Se aqui talvez não usando eu esteja errando. Mas é importante que a gente discuta também que equalização nós podemos fazer dentro de um discurso e que pedaço desse discurso nós queremos tomar para nós. Estou falando que vocês estão... Eu não sei se eu tô no tempo. Tá no tempo, Felipe. É que você não está vendo, a gente está mexendo a cabeça aqui para cima e para baixo, sim, concordando com você ao longo da tua fala e digerindo, assim como a gente estava digerindo a do Chico, a gente está digerindo a tua, né, e percebendo pontos de aproximação entre o que vocês estão trazendo e eu não sei vocês, mas eu já estou pensando em 55 mil artigos que podem sair a partir do que a gente está trazendo aqui. Por exemplo, a questão da sexualidade da pessoa com deficiência e o uso da terminologia neutra, que é algo que você trouxe, já vamos colar junto aí, Felipe, para pensar nisso. O Chico já provocou outro. Eu acho que cada uma das pessoas que está aqui, e aí eu não estou usando pronome neutro não, tá, gente? Para fazer média, eu estou só usando essa expressão mesmo, já deve estar pensando, tipo, a Luísa, alguma coisa que cola com a pesquisa dela e que dá para fazer um gancho a partir do que a gente está discutindo aqui. Eu acho que é um grande campo que está sendo pouco explorado para a pesquisa e para um debate teórico como que a gente está fazendo aqui. Não é escolher um lado, é pensar sobre as diferentes possibilidades, né? A gente está olhando 1000 platôs e não um só, né? Eu acho esse tema bastante interessante e eu venho estudando um pouco porque a minha próxima pesquisa, que eu estou realizando leituras ainda e tal, e me inteirando mais sobre, a minha intenção é analisar relatos porque eu trabalho muito com autobiografias, com relatos de vida, com histórias de vida, enfim, analisar histórias de relatos de pessoas com deficiência visual, assumidamente homossexuais, e que contassem. E por que assumidamente homossexuais? Porque eu não vou chegar para alguém e dizer, você é homossexual, então me dá o teu relato aqui. Mas, enfim. E que queiram, e que talvez tenham hoje uma posição de ativismo, de militância, para contar como era a sua experiência escolar
no período escolar e no período em que estava na educação básica e superior, de como elas se viam dentro desse discurso educacional, com o viés da deficiência e com o viés da sexualidade. Porque ambos, às vezes, por exemplo, ela é uma menina com deficiência, mas ela é lésbica também. Um rapaz, ele é bissexual, mas ele tem baixa visão. Então, ele é o quê? Como ele é visto? Que dificuldades isso gera internamente e dentro do discurso, como o sujeito com deficiência via isso? Então, eu acho que são temas que realmente precisam ter esse atravessamento, porque eles existem e eles estão aí. Ótimo, Felipe, muito obrigada. Felipe, eu vou dar a palavra para a Querubina, que está com a mãozinha erguida ainda. Quero, você tem uma contribuição? Gostaria de trazer agora? Eu acho que ficou erguida daquela vez. Tá, perfeito. Agora saiu. Tá bom. Tá ótimo. Felipe, eu gostei bastante dessa tua fala no final, né, de que tu tá te preparando para fazer essa pesquisa, tá estudando, enfim, para essas histórias de vida. Na verdade, eu também estou trabalhando agora, estou na reta final do doutorado e as histórias de vida me interessam, né, mas a trajetória escolar e a trajetória da educação básica e superior voltada para aprendizagem com tecnologia, né? Aprendizagem online, essas implicações dessa virada que acontece já há alguns anos, né? E agora, muito fortemente, o ano passado, como que essas pessoas com deficiência visual aprendem num contexto online. Então, tem muito para se ouvir, né? Para se entender de como que essas pessoas elas estiveram ali durante todo o seu percurso de vida, como uma pessoa com deficiência e a questão da sexualidade, como uma pessoa com deficiência visual e outras deficiências e o uso das tecnologias na sala de aula ou fora dela, né? Então, a gente tem muito para explorar, para falar, né, para fazer algumas conexões. Eu não sei se a Dani gostaria de fazer algum gancho extra com a fala do Felipe, para depois a gente passar para a Luciane. Eu acho que tem muito diálogo aí para a gente otimizar o nosso tempo também. Eu não quero tomar espaço, eu acho que a gente passa para a Lu e depois abre para o grande grupo para que daí a gente possa conversar, porque eu acho que deve estar todo mundo também cheio de ideias. Eu vejo a cara do Chico ali, eu estou imaginando aquela cabeça saindo fumaça de possibilidades de argumento. Então, acho que a gente passa para a Lu, sim. Perfeito. Então, gostaria de convidar a Luciane para trazer a contribuição dela. Bom dia, Luciane, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Acompanho o trabalho já há algum tempo, bem feliz por ter aceito o convite. Muito obrigada. Que bom dia para todos e todas e todes. Muito bom. Deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com algumas luzes, alguns fios dourados. O comprimento do meu cabelo é até a altura do pescoço, os óculos escuros, meu nariz é mais pro fininho, meio arrebitadinho, lábios sorridentes. E uso uma blusa vermelha de bolinhas branca. Atrás de mim uma parede bege clara. Não sei se eu tô enquadrada aí, meninas. Até peço ajuda para vocês, tá tudo ok? Sim, Lu, tá ok. Então, beleza. Ok. Me reconheço pelo pronome ela. Eu confesso que, assim como o Felipe, eu tenho, né, alguma dificuldade de encontrar essas nuances com relação às nomenclaturas, né? E quando o Dani me convidou para fazer parte do debate com vocês,
eu fiquei um pouco confusa, porque eu não tenho esse tema como meu tema de pesquisa central, dentro da academia, dentro das universidades e dentro do meu foco, que é a deficiência visual, mas não as questões de gênero. E aí eu optei por fazer uma fala mais prática e menos acadêmica, no ponto de que esses discursos, né, nos levam a um lugar comum, né? Mas até que ponto esse lugar comum também não apagaria a diversidade, né? Até que ponto essas diferenças caberiam dentro dessa fala única, dentro dessa fala que é homogeneizadora do ponto de vista linguístico, mas que será que contempla mesmo toda essa diversidade que a gente quer que contemple? Então, isso me incomoda bastante. Não sou linguista, não trabalho na área, de línguas, mas isso me incomoda muito por conta do discurso em si, né? Será que eu caibo nesse discurso? Quem cabe nesse discurso, né? E a minha contribuição vai mais no sentido prático dos usos dessa terminologia para o usuário de leitor de telas e para o usuário de braille, né? O que eu acompanhei a reunião desde o início, mas eu não vi, talvez eu tenha perdido, porque eu estava em dois momentos diferentes, mas eu não vi o debate centrado na questão do braille, da leitura em braille para as pessoas com deficiência. E aí, antes de entrar na leitura das pessoas com deficiência, na leitura em braille, ainda me chama a atenção a questão do discurso, o fato de que, até entre as pessoas com deficiência visual, o discurso entre ser cego e ser pessoa com baixa visão também gera uma contradição, uma controvérsia, uma repulsa por alguns grupos, né? Eu tenho alunos que não se reconhecem cegos, mesmo sendo cegos. Eu tenho colegas que não se veem sendo chamados de pessoa com cegueira, sendo que são, né? Então, a gente meio que traz a linguagem, né, traz o discurso, talvez como forma de apagar, ou como forma de deixar oculto uma característica, uma condição, uma militância. Eu não sei até que ponto isso traria benefícios com relação ao uso do pronome neutro nos grupos de pertencimento, né? Assim como o porquê as questões psicológicas elas ultrapassam o discurso no ponto da própria pessoa cega negar a sua condição, né? Então, esse é o meu conflito, né? Será que esse discurso é um discurso de pertencimento ou é um discurso de negação? No caso das pessoas com cegueira, no caso das pessoas com baixa visão, enfim. Eu trago muito para esse nível, né, do pertencimento e da negação, né, como uma contraposição aí desse discurso. E aí eu vou entrar rapidamente na questão do braille, né? Quando a gente traz essas diferenças na grafia de palavras, assim como aconteceu aí na troca em 2008, na troca, acho que foi 2008, né? Não lembro, talvez o professor Francisco tenha isso mais em mente, a questão da nova grafia, da nova ortografia da língua portuguesa. Quando isso foi concebido de fato e precisou trocar a questão de retirar acentos de palavras, de retirar o sinal gráfico da palavra, houve uma confusão muito, muito forte nos leitores de braille. Porque quando se lê braille, se lê de forma fragmentada. O tato analítico, ele só consegue tocar as letras, uma de cada vez, para
na sequência formar uma palavra. Então, não fazemos uma leitura global, fazemos uma leitura fragmentada de partes para o todo. E cada pedacinho, né, cada parte, cada pedacinho da palavra, ela tem uma configuração debaixo do dedo, que a gente trabalha com a questão do simbolismo, simbolizar o formato da letra e não apenas a decodificação dos pontos. Para quem não sabe, o Braille ele é formado por pontos em relevo, agrupados em 2 colunas, e cada ponto ele é enumerado numa sequência de 1 a 6, e cada ponto ocupa um espaço dentro de um retângulo que nós chamamos de cela Braille. E a combinação entre esses 6 pontos é que formam as letras. E cada uma dessas configurações, que chamamos de símbolo ou de sinal, para que ele seja reconhecido pelo tato, ele não é apenas pela posição dos pontos, ele é também através do simbolismo, através do significante e do significado daquele signo. E quando se troca um símbolo dentro de uma palavra, é diferente da gente apagar apenas um sinal gráfico, por exemplo, da palavra ideia, que não mais tem um acento gráfico no E. A gente troca no Braille a configuração inteira daquela letra e, por consequência, a configuração da palavra muda, né? Quando a gente vai ler por baixo dos dedos, a gente tende a fazer um outro simbolismo, um outro significante para aquele símbolo, para aquele signo. E isso causa uma confusão grande até a gente conseguir processar novamente aquele sinal, aquela palavra, aquela simbolização debaixo dos dedos. E isso acontece com o pronome neutro, né? Quando a gente vai ler algo que se tem um pronome neutro, a gente tende, num primeiro momento, a achar que aquilo é um erro, a formar uma palavra diferente daquela que a gente forma habitualmente quando se lê o Braille. E essa leitura, por ser fragmentada e por trazer um falso erro, ela nos leva a um outro entendimento. Então, está aí a grande dificuldade de quem lê Braille se deparar com esses pronomes neutros, né? O texto, ele se refaz, o texto, ele se transforma e, consequentemente, o significado desse texto vai ser muito abalado, até se ter a real noção de que aquilo não é um erro, de que aquilo é uma diferença na linguagem, no uso de uma linguagem neutra para satisfazer um grupo e, entre aspas, excluir outro, né? Até que ponto eu estou incluída ou inclusa nesse grupo de pronomes neutros. E aí a gente vai lá para os leitores de tela, né? Que é uma leitura em áudio, sintetizada, daquilo que se coloca na tela do computador ou do celular, do smartphone, do tablet, enfim. E aí eu vou lá para o Word, tá? Eu estou num texto lá no Word, lendo, e o meu leitor de telas toda hora fala erro ortográfico, erro ortográfico, erro ortográfico. Porque existem configurações diversas do leitor de telas, e uma dessas configurações é a questão de você deixar sinalizado quando cometer um erro ortográfico para ele sinalizar. E o leitor de telas ele vai encontrar em todos esses discursos neutros escritos um erro ortográfico. O texto ele fica incabível, ele fica incompreensível, muito mais até, né, do que para uma pessoa que enxerga, porque você vai inserir ali o conceito de erro ortográfico, né? Suponhamos que eu não esteja no Word, que eu estou numa rede social, ou que eu estou num PDF, ou em qualquer outro aplicativo ali, fazendo uma leitura. Ele não vai sinalizar esse erro ortográfico, porque eu estou apenas numa situação de leitura, não de edição, mas ele vai trazer para a percepção auditiva, né, também essa questão de que
como que eu vou interpretar isso se é uma coisa muito nova para mim, se é uma coisa não habitual, e é uma coisa que me traz um estranhamento de um discurso que não faz parte do dia a dia, né? Então a gente precisa entender até que ponto estamos dentro desse discurso e até que ponto esse discurso me incomoda, no sentido de não trazer o real entendimento do que ele pretende demonstrar, né? Porque no caso, eu estou falando agora, eu vou sair dessa posição de questionadora e vou entrar numa posição muito pessoal. O discurso neutro não me traz nada, ele não significa nada para mim quando eu estou lendo, a não ser que o texto é muito estranho, né? Então ele não me traz a noção de pertencimento, isso para mim, enquanto Luciane, ele não me traz o pertencimento, ele me traz algo muito homogêneo que não cabe dentro desse discurso de pertencimento, e muito além disso, ele me traz um texto totalmente desconectado com a real finalidade do texto, que é uma comunicação efetiva, eficaz, com clareza, com objetividade. Ele mata um pouco essa clareza e ele distorce um pouco, para mim, Luciane, ele distorce um pouco o real sentido, o real significado, a real interpretação daquele texto. Então, não falo do ponto de vista acadêmico, eu entendo e acho muito legítimo a questão da militância de diferentes grupos, sejam eles grupos de pessoas com deficiência, grupos de gêneros e etnias, enfim. Acho muito legítimo essa defesa, tá? Mas até que ponto essas diferentes militâncias se convergem no sentido de abranger ou no sentido de compor uma unidade e não uma maior diferenciação desses grupos perante outros, né? Essa questão do pertencimento, ela é muito complexa, ela tem diferentes nuances, mas, por exemplo, eu não me vejo representada na linguagem neutra, né? Assim como pessoas, outros grupos podem se sentir representados, mas na medida em que eles se representam, outros grupos se excluem, que é no caso dos grupos de pessoas com deficiência visual que leem Braille, que leem através de leitores de tela. Então, até que ponto, né, a linguagem neutra inclui e exclui ao mesmo tempo? Fica aí essa minha reflexão e a minha participação. Muito obrigada, Luciane, pela tua contribuição. Eu vi bastante cabeças balançando, canetas rolando sobre o papel. Eu acredito que a gente poderia, nesse momento, abrir para o grupo, para os nossos convidados todos também trazerem as suas observações quanto à fala dos outros convidados. Enfim, deixamos aberto nesse momento para que a gente faça esse debate quanto a todas as ideias que foram trazidas até agora. Aprendendo muito com o Felipe e a Luciane. Muito bem, disse o Francisco. Muito bom. Francisco, tu queres, de repente, trazer uma contribuição nesse momento? Ou alguém do grupo, nosso grupo de pesquisa também, que está quietinho hoje? O nosso grupo é bastante falante, mas está quietinho hoje. Não se intimidem, né? Nós estamos aqui para ouvir, para aprender. Então... Gente, eu falo demais, então assim, a Dani já sabe como é que eu sou, então alguém tem que me domar, né, Dani? Senão eu abro a boca e não paro mais de falar. Mas eu só queria fazer uma pontuação, eu gostaria muito de ouvir o grupo, né, na real, assim, as falas. Nossa, é emocionante ouvir a fala do Felipe e da Luciane, né, eu escrevi Luciane Molina. Caramba, emocionante ouvir a fala de vocês, porque
é de fato um silenciamento programado e sistematizado dessa população, né? Desse grupo. Não é uma... gente, eu me incomodo com o termo minoria. Eu não sei vocês, assim. Eu queria até ouvir os colegas sobre esse termo, minoria, né? Das minorias. Eu tenho um problema com a mensuração mental desse termo, né? Minoria. O que ele significa, do simbólico que transparece a partir desse termo. Gente, eu gostei muito do Felipe quando ele falou uma coisa que o que nós queremos, né? Queremos ser entendidos pelo outro, ou queremos chancelar a nossa voz? Isso me marcou, Felipe, numa das tuas falas, assim, que me deixou pensativo, né, em relação a isso. Eu me coloquei também na minha narrativa enquanto homem negro, que por exemplo, eu estou no dentista semana passada, e aí minha dentista fala: Chico, tua pele é tão bonita, você não é negro, você é um moreno jambo, né? Você entende? Aí eu olho para mim, e aí essa fala me causa um incômodo, no sentido de que eu corto essa pessoa agora, eu não podia porque estava com o negócio na boca aqui, né? Enfim, mas eu me faço entendido para essa pessoa, inteligível, Felipe, né? Explico para ela: não, a gente está falando de colorismo aqui, eu não sou retinto, né? E dentro do movimento, Dani, eu já passei por isso, do tipo: não, você não tem lugar de fala, Chico, porque você não é retinto, você é um moreno, café com leite e tal, então você não pode falar pelo que o negro retinto sofre. De fato, eu não posso falar, mas eu não posso contribuir no debate? Entende? Então, enfim, eu gostaria... se eu deixar, Dani, eu vou ficar falando todas as pontuações que eu fiz aqui, então quero ouvir os colegas, né? Quando eu falo em minoria, eu até me refiro também muito mais a uma minoria do ponto de vista social, né? Dessa queda de braço, dessa luta constante por uma hegemonia discursiva, inclusive. Eu estava tentando me lembrar o nome do autor agora, escreveu O Medo ao Pequeno Número, que é um livro bastante interessante que fala sobre essas questões das minorias sociais mesmo nos dias atuais, e sobretudo na utilização da internet e das novas mídias para caracterizar uma minoria, e esse ódio a uma minoria, mas muito uma minoria social, aquele que se considera como minoria social. Uhum. E aí, por exemplo, nós tínhamos lá na África do Sul, por exemplo, na época do Apartheid, os negros eram uma maioria numérica e uma minoria social, porque não tinham a hegemonia discursiva. É muito nesse sentido. E, assim, isso que tu dizes, Francisco, é interessante, porque quando eu, pessoa com baixa visão, vou a um movimento de pessoas com deficiência visual, na maioria deles cego, e, por exemplo, no Brasil hoje, todas as associações, elas são nomeadas como Associação tal de Cegos. Associação tal de Cegos. Eu digo, eu só me filio a uma dessas associações no momento em que ela for Associação tal de Cegos e Baixa Visão. Olha. Então eu não tenho esse lugar. É muito isso. Se eu chego num grupo de pessoas cegas, eu sou aquela que enxerga. Então, quem sou eu para estar ali? Se eu vou entre os videntes, não. Tu és cego. Quem és tu para estar aqui? E se eu chego entre as pessoas com baixa visão, elas me olham e dizem: ah, mas a tua baixa visão é de catarata, a minha é de glaucoma, a minha é de diabetes, a minha não tem que estar aqui comigo. Então, é uma coisa doida mesmo. Felipe, mas se a gente está falando de rizoma, linguagem, você pontuou isso bem na sua fala, né? Eu até anotei aqui, a linguagem é o liame disso tudo. O que temos em comum? O que temos de divergente? A gente vai precisar fazer negociações. Claro. Do ponto de vista utópico, também, do ponto de vista pragmático, do que é do discurso posto no contemporâneo, diante das nossas contradições. Nossa, Felipe, a tua fala me lembrou uma coisa que é muito real aqui em Roraima, que os antropólogos têm pensado um pouquinho,
Existe gay índio na aldeia indígena? Eu tenho um amigo que está estudando isso no mestrado. Porque ninguém fala disso. Uai, quando você falou, né, olha, alguém que tem baixa visão, né, existe uma sexualidade, um erótico, né, enfim, não está anulado, não está apagado. Achei interessantíssimo. E aí me lembrou essa situação daqui, né? Até porque dentro da comunidade indígena, no Yanomami, Macuxi, Taurepang, tem todo um processo de violência em relação a esses corpos que não performam a heterossexualidade. Então você percebe como é complexo? Eu gostei muito da fala da Luciane, oh meu Deus, da Luciane, que ela escreveu desse não reconhecimento, né, Luciane? Eu fiquei muito chocado com isso. De pessoas que são cegas e que não se reconhecem cegas, da alteridade mesmo. Eu fiquei bem chocado com essa realidade. E aí, se já há esse processo de não reconhecimento, como é que a linguagem neutra vai se inserir, entende, Dani? Nesse contexto, nessa população, nesse grupo? Super, super entendo, Chico, Felipe, acho que a Lu está inscrita, só vou fazer um pequeno comentário, tá, Lu? Qualquer coisa, abre essa câmera aí que eu sei que eu tenho que calar a boca, porque a Lu é minha colega no curso de especialização em audiodescrição, ela sabe que eu também falo muito. Mas é um pouco assim, desculpa, gente, agora eu vou fazer uma babação de ovo. Quando eu e a Milena começamos a pensar nas pessoas, a gente não pensou num discurso hegemônico, a gente pensou num discurso que poderia provocar o debate, a reflexão e, sei lá, de certa forma, ecoar no grupo que está posto aqui. Eu acho que, embora algumas coisas se repitam, a inexclusão, os três falaram sobre isso, né? Essa linguagem neutra que diz que vai estar todo mundo, mas que deixa um monte de gente fora e que não está se percebendo enquanto isso. A homogeneização, né, de que no todos caibam todos e a gente apaga as diferenças. Então, algumas coisas vocês trouxeram para a gente. Mas um monte de coisas novas, né, Milena, que podem se tornar um pouco mais concretas quando a gente pensa no monopólio do discurso, na equidade do discurso que o Felipe traz. Então, eu acho que vale muito a pena a gente aproveitar esse tempo para seguir dialogando. Lu, é tudo a tua palavra. Ótimo. Rapidamente, eu não entendi bem a questão do professor Francisco, mas eu vou tentar responder. Se não for isso, eu peço para que ele me interrompa. No caso da deficiência visual, as pessoas que não se enxergam, né, que não se reconhecem como cegas, como pessoas cegas, elas têm um discurso de que elas têm deficiência visual. E a gente sabe que dentro desse conceito de deficiência visual, a gente tem diferentes espectros, né? A gente tem diferentes condições e muito múltiplas, no sentido de que o Felipe mesmo trouxe, né? Em qual grupo ele cabe? Se ele não cabe no grupo das pessoas com cegueira, se ele também não é reconhecido, muitas vezes, no grupo das pessoas que enxergam, se ali no grupo das pessoas com baixa visão ele também não se legitima como uma pessoa que tem uma característica comum. Então, talvez o sentido de a linguagem neutra na deficiência, na cegueira e na baixa visão é a deficiência visual, mas a gente precisa entender que a deficiência visual ela é muito ampla, ela não tem fronteira, né? E essa questão do discurso neutro que a Dani trouxe, eu não sei se eu respondi a questão do professor Francisco, mas fica aí também o espaço para que ele também se coloque. E com relação a Dani, né, da Dani falar da exclusão e da inclusão, a gente tende a pensar que a linguagem ela neutraliza as diferenças, né? Mas até que ponto nós queremos neutralizar as diferenças? Talvez essa neutralidade ela esconda a diversidade que somos, que temos. E o interessante é que essa diversidade ela não seja escondida, ela seja sim colocada para fora, para as pessoas entenderem
que cada um tem uma necessidade, que cada um tem o seu lugar de fala e que as militâncias elas convergem, elas não se divergem. Então, talvez você homogeneizar algo por uma linguagem, você apague um pouco o poder das diferenças, você apague um pouco a diversidade e, por que não dizer, as relações, né? As relações sociais, elas se dão a partir dessa diversidade, né? De um aprender com o outro, de um conviver com o outro. E se tudo for tão homogêneo assim, como que fica essa questão de aprender com o outro, de conviver no lugar do outro também, né? Então, eu fico com muito receio dessa questão da neutralidade no sentido de apagar a diversidade mesmo, de esconder, né? No sentido mesmo de esconder. Então, é o que acontece com as pessoas com deficiência, com as pessoas cegas, que talvez por uma questão psicológica não se entendam e não se enxerguem como pessoas cegas, mas se enxerguem como pessoas com deficiência visual. Mas até que ponto essa deficiência visual ela vai impactar no outro, no sentido de como que eu posso ajudá-lo a, por exemplo, atravessar a rua, como que eu posso adaptar um material para ele. Na escola é muito comum, né, que é o meu espaço de convívio maior na escola. Então, é muito comum que chegue um aluno cego na escola e os professores, eles tendam a entender que, eu preciso arrumar um material em braille para aquele aluno, sem antes conversar, sem antes entender se aquele aluno é usuário de braille, se aquele aluno convive com as tecnologias, ou se aquele aluno, por exemplo, tem uma baixa visão e precisa de um material ampliado, por exemplo, com uma letra maior, enfim. Então, a gente olha para o sujeito e a gente tem essa tendência de responder por ele por conta do lugar que ele pertence, né? O lugar das pessoas com deficiência visual. Então, nós precisamos entender essa singularidade que existe dentro do todos ou dentro do todes, né? Essa singularidade que existe dentro da própria deficiência visual. E é por isso que talvez eu combata o discurso da neutralidade no meu discurso, porque eu quero entender o pedacinho que cada um, o espaço que cada um ocupa dentro daquilo tudo que é mais amplo. Obrigada, Dani. Perfeito, Lu. Muito obrigada pela tua contribuição. Essa tua fala no finalzinho aí mexe muito comigo, né? Porque a gente, na escola, tem uma tendência forte a, antes de ouvir o que o outro precisa, a gente toma a decisão, né? Tentando acertar às vezes, mas ouvir, como é importante ouvir, né? A partir do ouvir, do escutar o que o outro precisa, é que a gente faz essa aproximação, que a gente pode pensar um pouco mais na inclusão, né? Real, se a gente pode dizer inclusão real, que vai existir mesmo, mas esse espaço de escuta, ele é importante, importantíssimo, para que a gente consiga construir um espaço em que este aluno que precisa de alguma auxílio técnico, de alguma tecnologia assistiva, possa estar ali junto com os outros e realizando essas atividades e tudo mais. E eu sempre penso também, antes o Francisco falou lá no começo sobre a questão dos livros didáticos, né? Essa questão dos livros didáticos, ela mexeu muito comigo quando eu comecei a trabalhar com alunos com deficiência visual, né? Na sala de aula de língua inglesa, 20 anos de sala de aula de língua inglesa, trabalhando com visual demais, o apelo visual, e aí, como é que eu faço? Esse livro, ele não é acessível, aquelas imagens não estão lá só para bonito, né? As imagens estão lá porque elas convêm um sentido, um significado, elas são importantes para o aprendizado da língua. Então, só você tem que pensar só de chegar até o neutro, mas o que tem antes para uma pessoa com deficiência visual? O simples texto alternativo.
poder acessar aquela imagem, poder utilizar aquela imagem para a compreensão de um texto, para uma argumentação, ela não está acessível ali. Agora, tu imagina se ainda dentro do teu livro didático tu tem essa questão do gênero, vai entrar lá no leitor, meu Deus, então aquele livro não vai ter utilidade para aquela pessoa, né? Porque vai se sentir frustrada, né? O leitor não vai conseguir compreender o que está ali. Então, e aí? Felipe? Olha, bom, em primeiro lugar, eu tinha levantado aqui a mãozinha, né? Eu trouxe aqui o livro que eu não estava lembrando o nome, que é O Medo ao Pequeno Número, do Urjana Padurai, e que fala dessas questões de minoria. Eu estava ali indo pegar o livro e estava pensando no quanto essas questões que nos tomam e essas questões mais instrumentais de leitores de tela, de braille, e do próprio discurso oral mesmo, e de quanto as escolas ainda precisam evoluir do ponto de vista atitudinal, de como de quanto isso marca as pessoas, de quanto isso marca os alunos, de quanto isso... e agora que nós estamos nas aulas remoto, digamos assim, como é que fica isso também, né? Como é que eu posso acessar esse aluno? Como é que eu posso usar essa linguagem? Como é que eu posso, se eu não tenho presencial? Dani, me permite? Oxi? A fala da Milena em relação ao livro didático, né? O Felipe também, né, fazendo essa proposição. Eu queria saber de vocês, gente, como é que está essa questão em relação a esse ensino aí, porque eu vivo no norte, no extremo norte do país. A internet é horrível aqui, gente. Vocês deram sorte hoje, viu? Choveu e a fibra de papel não caiu. A gente paga uma internet caríssima, serviço péssimo. E aí eu fico pensando, caramba, o povo do Sul deve estar bem, porque eles estão nos centros de produção do país, a internet deve ser bem melhor lá, né? Os alunos da escola pública devem, de fato, fazer aula remota, deve ter computador na casa de todo mundo, né? E aí... Alguém quer comentar isso? Eu vou segurar a minha língua. Olha, nós podemos dizer muitas coisas sobre isso. Talvez este comentário bondoso não é uma delas. Não sei, né? Tô falando aqui desse lugar, desse território. E aqui tá complicado, gente. Eu tenho uma aluna que trabalha que mora na aldeia indígena, coloca 4G, tá lá na maloca, mas tendo aula, porque ela é uma ceramista, Yanomami, faz vaso, panela de barro. Fala, professor, não vou conseguir assistir sua aula toda, porque meu 4G vai acabar. E eu tenho que fazer uma escolha. É pesado, gente. Enfim, sei que nem esse é o foco, Dani, mas é porque o Felipe falou dessa coisa da aula, eu fiquei... Mas o Felipe está com o microfone aberto. Quer falar, Lipe? Eu falo depois, não tem problema, não. Não, pode ir. Eu deixo o microfone aberto às vezes. Isso, aí mete bala. Vai, se quiser interromper, eu também. Eu não acho nem onde de mutar, na verdade. Não, super tranquilo. Ainda mais aqui no Meet, que é branco com branco, né? Aí ajuda muito. Pois não tem acessibilidade do próprio Meet, né? Quando a gente começa a pensar em possibilidades de alto contraste, não tem no Meet. Não tem. Você imagina, isso não é o tópico da discussão, mas permeia, né, o que a gente está fazendo aqui. Mas, Chico, a República do Sul não está tão bem assim. Eu estou brincando, estou usando um termo só para fazer um pouquinho de humor. Aqui a gente vive a mesma coisa. Pessoas, por exemplo, aqui na região de Caxias do Sul, que moram para dentro, na colônia, que não tem internet, ou que tem uma internet que pega só no meio da lavoura, e aí o pai construiu um pequeno barraco mesmo, e o filho fica ali 1 metro por 1 metro dentro, porque é só ali que pega a internet para ele acompanhar a aula, porque o Estado não ofereceu equipamentos, né, para o acesso desses alunos com ou sem deficiência a esse tipo de educação de 2020 e 2021, que é esse ensino remoto emergencial.
tem diretores de escola levando o material para lá, para dentro da colônia, impresso para entregar em mãos, e aí vai o mesmo diretor e busca, então não está posto. As dificuldades eu acho que tem diferenças, mas elas ainda são da mesma ordem. O Felipe traz algo que eu até sugeri para a professora Cláudia, que seja bem-vinda, ela estava numa outra questão, eu já expliquei no início da reunião, mas agora está nos acompanhando, que é o apagamento do atendimento aos alunos da educação especial em 2020 e em 2021, porque os documentos normativos que diriam como esse ensino deveria ser colocado, né, através de um plano de estudos individualizados, e o próprio retorno desses estudantes para agora, aqui no Sul, a gente está voltando às escolas presencialmente bem devagar, isso não está previsto, ninguém está... Se o aluno tem determinadas deficiências, tem ali uma professora do AE que faz poucas coisas, porque, na verdade, a gente não está tendo esse contato. Então, tem um apagamento miserável, né, gente? Não me levem a mal, da escolarização das pessoas com deficiência no país de 2020 para 2021. O parecer número 5 do Conselho Nacional e o parecer número 11, que ia tratar sobre isso, não teve o artigo específico aprovado. E aí, então, a gente não aprova, mas também ninguém discute mais. Então, eu acho que isso, sim, permeia muito a nossa discussão, é algo que eu acho que a gente precisa também trazer para o nosso grupo, né? Como é que está essa escolarização frente a uma série de dificuldades que eu acho que o Felipe e a Lu já colocaram, tanto do acesso de leitores de braille, de computador, se precisa de outra tecnologia, né? E aí eu não estou falando só de pessoas com deficiência visual. E eu queria dizer, Lu, que a gente começou essa discussão pelo TODUX, né? Pelo X da questão, que implicava na não acessibilidade dos leitores de voz, do braille, etc. Mas a ideia era trazer para o TODES, ou para o TODES, né, para que a gente pudesse ampliar, e aí acho que a gente conseguiu ir bastante nessa direção. Eu não vou fazer mais nenhum comentário, mas estou muito feliz assim, com o que vocês produziram, e passo a palavra agora para quem quiser continuar dialogando conosco. Temos 15 minutos ainda. Dani, rapidamente, só para... Aqui também tem esse apagamento com relação aos alunos público-alvo da educação especial, mas além desse apagamento, né, as pessoas com deficiência não estão, a maioria delas não está conseguindo frequentar as aulas remotas, justamente porque a maioria não sabe usar recursos de tecnologia assistiva. Então, elas estavam ali dentro da escola, né, seja com o uso do braille, ou seja com um professor do AEE, mas quando passou a se exigir o uso de tecnologia, da tecnologia assistiva, leitores de tela, e etc e tal, muitas dessas pessoas não conseguem acompanhar a aula remota porque não têm acesso a essas tecnologias, né? Eu mesma estou auxiliando alguns desses alunos no uso de leitores de tela. Por quê? Porque antes mesmo deles frequentarem a escola, o ensino regular, nas aulas remotas, eles precisam ter domínio do uso de algumas tecnologias que não tinham até então. Então, a gente já vê aí a grande lacuna existente entre a questão da educação especial inclusiva e o ensino regular. E com relação à internet, professor Francisco, aqui não tem nenhuma maravilha, não. Acho que a sua está melhor do que a nossa aqui. Gente, fiquem à vontade aí para contribuir, dar opinião. A gente vê muitas vezes isso, às vezes a gente nem internet tem para esse tipo de acesso, nem o equipamento tem para isso, e às vezes nós acho que precisamos aproximar mais da escola, e eu falo nós porque eu falo de mim também, porque durante muito tempo eu fiquei fazendo discussões dentro da academia e não indo à escola, sendo um educador. Mas não adianta nada eu ficar falando que eu preciso consolidar um pensamento identitário das pessoas com deficiência visual, se aquele aluno não tem nem merenda em sala de aula. E ele não tem nem internet em sala de aula. E aí nós... mas é que chega na hora das ações afirmativas, depois que esse aluno passou pela educação básica, e muito se fala na tal da bendita ou da maldita
meritocracia, que não leva isso em conta, e que nós precisamos, eu acho que nós temos alguns debates que vão se fazer necessário também, além desse da linguagem, e que estão juntos com ela, que é justamente daqui a alguns anos, quando esses 2 anos que estamos vivendo se refletir, daqui 5, 6, 7, 8 anos, é que essas ações afirmativas vão precisar estar absolutamente mais consolidadas, sejam elas quais forem, seja para quais grupos forem, porque nós estamos sofrendo de uma defasagem. De uma defasagem não de uma defasagem de instrumentalização, de conhecimento, de operacionalização mesmo. E isso vai fazer com que aumente ainda mais o fosso que já existe. Acho que o que o Felipe coloca é algo que também tem permeado as discussões aqui do grupo, essa questão dos outros fatores, olhando para a inclusão numa dimensão de saúde, assistência, trabalho, né? Não só a gente, embora o nosso grupo chama incluir, tá, Chico, Felipe e Lu, mas a gente discute a inclusão a partir da escola, mas numa dimensão ampla, que considera que é orgânica, é sistêmica e está operando de uma forma a produzir ou não produzir uma série de resultados que podem ser inclusão ou exclusão ao mesmo tempo. E aí o Felipe traz essa questão das desigualdades, cujo abismo, né, em 2020 e 2021 despencou, né, a gente, é um poço sem fundo, que a gente não consegue dimensionar, cujos impactos a escola tem pensado que vão se refletir em 2 anos, aí o Felipe já traz em 5 anos, né, eu trabalho na escola com turma de 5º ano, então eles estão terminando uma etapa do ensino fundamental, terminando a sua alfabetização inicial e indo para um outro lugar, e eles não tiveram isso, porque em 2020 eles não viveram o 4º ano e em 2021 eles não estão vivendo o 5º ano como era posto. Então, eu acho que essa é uma discussão bem importante. A meritocracia seria uma outra reunião, mas que também é potência, é assunto emergente, polêmico, tenso, que precisa ser problematizado, né? De que tipo de impacto isso vai ter para quem ainda avalia com o mais alto o melhor desempenho, o menor desempenho. E eu achei muito fantástico essas ideias. E quando a gente pensa nessa dimensão de inclusão ampla, né? A desigualdade é pauta. A desigualdade, e aí hoje a gente trouxe desigualdade que envolve questões de gênero, que a gente não estava tão aprofundado com relação à pessoa com deficiência, que traz a questão de orientação sexual, que não estava tão discutido, de exercer a sua sexualidade, né, Felipe, como você coloca, o Chico também trouxe lá, quando ainda se associa a questão do negro, um alto desempenho com relação a... O negro tem um potencial em determinado aspecto, e eu lembro que eu analisei uma tese de um colega, que ele falava assim, eu sou um negro não tão negro, e você usou essa expressão, eu sou um negro que não é retinto, como se também dentro da categoria, da questão da raça, a gente precisasse botar uma escala, né? Como é que é a tua cor? 80% cor de negro retinto. Desculpe, gente, não estou querendo ser debochada, eu só estou querendo problematizar algo que a gente trouxe aqui, né? E a Lu, essa visão de 2 momentos, o leitor de tela e aquele que usa o braille, o quanto vai criar um problema usar uma linguagem neutra para esses usuários. Eu acho que é essa a riqueza da discussão que a gente propôs hoje, né, Mi? Isso aí, perfeito. A gente tem uma mãozinha erguida ali da Cláudia, então gostaria de convidar a Cláudia para contribuir com o debate. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar brevemente. Eu sou a professora Cláudia, que não pude estar aqui desde o início, lastimando muito isso. Peço desculpas, estou de máscara, né? O meu cabelo loiro aqui está cobrindo parte da máscara. Estou com uma máscara preta, vestindo uma blusa de inverno, gola alta, que aqui está frio pra caramba, né? Uma blusa preta também, um colete preto. Estou aqui na universidade, né, não pude participar desde o início, lastimo muito isso, mas queria então aproveitar esses minutos para, pelo menos daquilo que eu ouvi da discussão, né, pontuar 1 ou 2 coisas. Correndo o risco de pontuar mal por não ter participado desde o início, mas assim, desse restinho de discussão que eu pude ouvir, né, a questão da meritocracia me fez pensar agora
o quanto essa dimensão da pandemia não tornou real algo que a gente tinha de forma um pouquinho mais abstrata antes, porque cabe a cada um de nós prover a própria internet, cabe a cada um de nós prover o seu 4G, como se fosse, né? Então, algo que traz para o concreto a questão da meritocracia. Então, se eu não consigo acompanhar as aulas, é porque a minha internet, o meu computador, como se fosse responsabilidade minha, e não de um Estado. Prover a internet para os alunos das escolas públicas, prover equipamentos para esses alunos poderem participar, todos os alunos, não importa quais alunos, né? Então fica também ali algo do individual, e só exacerba, eu acho, as diferenças colocadas pela sociedade neoliberal onde a gente vive, assim, super mega capitalista, né? Então, se eu tenho condições de comprar o meu equipamento, eu consigo participar desse universo digital. Comprar, manter. Se eu não tenho, eu estou excluída, né? E quando os alunos, no meu entendimento, das escolas públicas deveriam ter isso garantido pelo Estado, se a gente fosse pensar. E não importa qual região do país a gente estivesse, né? Então, acho que isso é um aspecto, assim, de uma crueldade cada vez maior em termos de meritocracia e de liberalismo econômico, que coloca no próprio indivíduo a condição dele continuar ou não acompanhando algo que está no social, que está no público, mas é ele que tem que ter as condições de, né, acompanhar. Não é como se a gente retornasse aquele paradigma anterior que tinha sobre a questão da deficiência, que caberia a cada um, aquele da integração, lembram? Né? Aquele é médico, cabe a cada um os recursos para poder fazer parte de uma escola, e não a escola se adaptar ao indivíduo, né? Só que isso em termos macro sociais agora. E a outra questão que eu queria destacar, que eu acho que fica um convite até da Daniela, que a gente aprofunde no grupo essas discussões, de não tomar a questão da deficiência como um traço identitário único, porque nenhum de nós é atravessado por um único traço identitário. Nós temos vários traços identitários que nos marcam a todos nós, né? A deficiência, a cor da pele, a orientação de gênero, as escolhas amorosas que a gente faz, a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo, a forma como a gente se inscreve no social, a classe social a que pertencemos, tudo isso são marcas identitárias. Então, a gente não pode reduzir um sujeito a um único traço, né, identitário, porque isso é reduzir o sujeito. Então, eu acho bastante rico esse convite, Daniela, para que a gente aprofunde esses estudos, né, nos quais, assim, as fronteiras entre os traços que nos definem, elas são muito mais porosas do que a gente gostaria de admitir, né? Então, e a gente precisa se reconhecer nisso. Enfim, só para participar um pouco desse diálogo, meu desejo de estar junto com vocês, né? E fica um agradecimento a todos os que visitaram o nosso grupo hoje, né? Em especial a Daniela e a Milena, que organizaram esse encontro. Obrigada. Cláudia, parece que tu estava aqui, não foi, gente? Que ela fez um fechamento ali, e eu acho que essa questão de redução de um sujeito a um traço único foi algo que estava no discurso do Felipe, da Lu e do Chico, de o quanto essa tentativa de uso do pronome neutro, dessa que eles estão chamando de língua brasileira neutra, a LBN, ela apaga as diferenças. E aí, ao invés de promover o que ela está dizendo, é a linguagem inclusiva, é o manual da linguagem mais inclusiva, ela está fazendo o contrário. Então, acho que é sim, é potência e é meio que uma síntese, né, do que foi falado aqui. Eu só queria, antes de passar para mim para fazer o encerramento, falar, Chico, que teve um programa chamado Um Computador por Aluno, que foi disponibilizado pelo Ministério da Educação para que as pessoas com baixa visão ou cegueira do Brasil recebessem um computador. E aí uma menina de uma aldeia caigangue, aqui no Rio Grande do Sul, recebeu um computador que não falava caigangue com ela, e ela levou um notebook para uma aldeia onde não tinha sequer energia elétrica, ou seja, o computador não serviu para nada. Então, é outra coisa que também precisa ser problematizada. A gente não entrou muito nessa discussão, mas o próprio efeito e dimensão das políticas públicas, né, para o atendimento a isso que está sendo colocado como demanda. Quer dizer, ninguém pensou nas demandas do público da educação especial em 20 e em 21 com relação ao que eles precisariam para estar sendo incluídos na escola, né?
De que tipo de recurso? A gente meio que fala de todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa de computador, mas não pergunta que tipo de computador, como a Luciane trouxe, ou o Felipe, é um sintetizador de voz? Qual tecnologia? Qual é a tecnologia, né? Nem se perguntou por esses caras, meio que deixa eles quietos e a gente, então, pode seguir na nossa falácia de que o ensino remoto está propondo alguma coisa diferenciada. Ele está propondo o que é possível, mas a gente agora já está na hora de pensar o que a gente está propondo de fato, né? O ano passado era a emergência, agora já não é. Me permite? Sim, por favor. Vai, Chico. Chico. Quero agradecer a fala da professora Cláudia, né, que me fez pensar um pouco em algumas reflexões e entender também nesses contextos, né, professora, que estamos todos uma mesma cartografia aí de dificuldades, né, acho que cada um com as suas singularidades. Aí lembrei que a universidade aqui, né, o FRR, onde eu trabalho, abriu uma bolsa que era para comprar um celular para o aluno, com um plano de internet X. Então, são possibilidades de resistência, né, professora? Assim, acho que a universidade, tanto privada, pública, enfim, as escolas estão procurando formas de resistir, né? Me choca quando eu vejo a matéria da UFRJ, a reitora dizer, né, que a universidade pode fechar, né? Não sei se vocês acompanharam essa notícia, que a universidade pode fechar por conta do orçamento que foi destinado, enfim, notícias nesse matiz, né? Eu quero agradecer Dani, Milena, Felipe, Luísa, Arlene, Eduardo, a professora Cláudia, também todos vocês pelo chamamento. Eu mais aprendi, viu, gente? Aprendi demais com a Luciane, Felipe, todas as falas. Enfim, convido-os para conhecer o Norte. Vamos estabelecer parcerias de diálogo, né? Eu acho que a gente precisa trazer e saber mais daí, vocês saberem mais daqui, né, da nossa realidade de fronteira. Eu vivo num lugar de fronteira, então é multilinguismo, plurilinguismo, isso tudo está estourando aqui. Embora não sejam os meus objetos de estudo, porque eu sou professor de História da Arte, então eu trabalho com performance, teatro e linguagem, de todo modo, né? Por ter essa vivência com o teatro também. Então é isso, eu quero agradecer e dizer que eu aprendi bastante com vocês. Obrigado pela generosidade. Eu também agradeço o convite de vocês. Daniela, Milena, Francisco, Luciane, no debate aqui. Também, claro, Daniela e Milena já de outras, e talvez mais alguém que eu não lembro agora, porque eu não consegui ler o nome ali das pessoas, que eu já conheço. E a Milena também, minha colega de muitos trabalhos de audiodescrição, alguns em que nós falamos das questões relacionadas à cor de pele de pessoas e de personagens e de questões também relacionadas a gênero. E também, se vocês quiserem, acho interessante, relacionando essa questão de acessibilidade com gênero e com... Tem um documentário, tem uma série chamada Nós no Batente, que é uma série documental que fala sobre a arte no interior do Ceará, e um desses episódios tem pessoas não binárias, e aí a gente descreve de algumas formas, que não sei se são as mais adequadas, mas foi as que nós encontramos para descrever as pessoas desse modo. E, enfim, acho que a gente pode... Acho fundamental a gente estabelecer essas parcerias, por exemplo, com o Francisco lá no norte, ou a gente aqui no sul, dependendo do ponto de vista que estamos vendo. E, enfim, trabalhando com audiodescrição, com acessibilidade, né? Estamos à disposição para que Roraima tenha audiodescritores no teatro roraimense, e, enfim, e uma série de outras coisas que a gente pode estabelecer de conexões e que cada vez se tornam mais necessárias essas conexões para que a gente não se perca todos, ou cada um para um lado, enfim. Verdade. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Francisco. A mãozinha da Luciane também. Eu quero só agradecer pelo convite.
agradecer por tanto aprendizado que eu consegui hoje aqui com vocês. Talvez eu mais ganhei é, do que demonstrei, assim, das minhas experiências. Foi um momento rico de troca de partilha, enfim. E também concordo com o Felipe, que essas trocas, né, esses intercâmbios sejam muito importantes. Então, contem comigo sempre que precisarem. Fiquei feliz demais de ter podido contribuir minimamente nesse debate que foi tão amplo. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Francisco, Felipe, mais uma vez, aos colegas que nos acompanharam hoje no nosso encontro mensal. Foi um momento de muito aprendizado. As minhas discussões com a Dani sobre Dani, o que eu vou fazer ali, Dani? Porque eu ainda não construía o meu entendimento sobre o uso da linguagem neutra, né? Então, vou sair daqui com muitos questionamentos ainda, mas com aprendizado. Então, esses momentos são riquíssimos. Eu espero que a gente possa ter outros momentos assim, com a participação de vocês, e ouvir as diferentes realidades de diferentes lugares, né? E lugares de fala e lugares geográficos. Então, agradeço demais. Muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Foi uma manhã muito rica, que me trouxe muita alegria, muita felicidade. Seguimos, Dani. Gente, já estamos no horário aqui, a gente cuida muito, porque todo mundo tem uma série de agendas, né? Nós só estamos na terça de manhã e eu não sei quantas lives, quantas aulas vocês vão fazer até sexta-feira, meia-noite. Vai ser muitas, vão ser muitas. Então, a gente agradece a participação de todos. Eu acho que a gente, e todas, tá? Vou usar só esses dois, para não ser hipócrita neste momento. Acho que a gente pode pensar em, de repente, propor parcerias aqui de escritas de textos, e a gente vai vendo a aderência. Olha, achei que o Felipe tem aqui, vou colar nele, o Chico vai colar com a Lua. Acho que a gente pode pensar também para dar ampla dimensão ao que a gente está discutindo aqui. O Rafa também, lá no Instituto Federal aqui de Bento Gonçalves, que a nossa colega não falou, né, Rafa, hoje? Também não demos tempo para ninguém falar muito. Não, estou brincando, a gente abriu. Mas a ideia é que a gente possa... Esse debate não se esgota aqui, ele apenas começa a tomar outros contornos, né, a partir do que foi trazido. Obrigada, gente. Está gravado. Depois a gente disponibiliza para todo mundo assistir. Francisco também, Felipe e Lu, né? Para que vocês também possam olhar para ele em outros momentos e aproveitar para suas práticas. E aí, eu, Milena, Arlene, Márcia, Rafa, Luísa, Eduarda e a Cláudia estamos disponíveis para vocês para fazer essa interlocução. Isso. Cada uma na sua especificidade. Depois a gente pode mandar uma biodata de cada um para dizer, eu trabalho com isso aqui, eu trabalho com aquilo ali. Luísa é fera na questão de design inclusivo para PowerPoint, né, Luísa? Eu nunca mais vou esquecer isso. Algumas questões bem importantes que o grupo tem trabalhado. Então, gente, muito obrigada. Obrigada. Uma ótima semana. Obrigado. Boa semana, obrigada, nos falamos. Tudo de bom para todos. Vão saindo e eu vou apagando as luzes da sala. Podem ir, não se preocupem. Hello.